Olá pessoal, que legal estarmos juntos aqui, nesse momento, nas minhas mãos, uma questão maravilhosa de física para nós resolvermos. Vamos a ela. O sistema de iluminação de um consultório médico é composto por 6 lâmpadas idênticas. O esquema do circuito elétrico desse sistema está representado a seguir e eu já quero chamar a sua atenção. Observe que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 lâmpadas na mesma sequência de fio e outras 1, 2, 3 também na mesma sequência. Então as 3 daqui estão em série e as 3 do lado direito também. Agora note que este ponto é o mesmo que este aqui, este ponto é o mesmo que este. Portanto, os 220 volts são a tensão que alimentam, obviamente, as 3 em série aqui, e são também a tensão que alimenta as 3 em série acima. E como estão associadas essas 3 em série com essas 3 em série aqui? Elas estão associadas nos seus devidos ramos em paralelo. Muito bem. Ao ser feita uma reforma no consultório, foram colocadas mais 3 lâmpadas idênticas às outras para melhorar a iluminação, ficando o circuito com a seguinte configuração. Então, dessa vez, vamos aqui acompanhar. Esse ponto é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. E esse aqui, ó, é o mesmo que esse, e é o mesmo que esse. E agora nós vamos ter 1, 2, 3 ramos compostos por 3 lâmpadas em série e os 3 em paralelo. Após a reforma, as lâmpadas ficaram ligadas pelo mesmo tempo diário que ficavam anteriormente. Uma linda questão de circuitos elétricos, competência 2, habilidade 5. Com relação à configuração anterior de 6 lâmpadas, o consumo de energia elétrica após a reforma é... Muito bem, vamos voltar aqui então para a foto inicial. Vejamos, nessa foto inicial aqui, a gente vai estudar o que estava acontecendo. Como eu disse há pouco, essas 3 lâmpadas aqui estão em série. Se cada uma delas tiver uma resistência R, juntas elas passam a valer 3R. E essas 3 lâmpadas aqui também estão em série, logo também 3R. E agora 3R desse lado com 3R desse outro em paralelo, eu vou ter uma resistência equivalente 1 igual ao produto pela soma. Ou, como são iguais, basta você dividir pela quantidade de ramos, 3R sobre 2. Há uma expressão muito conhecida que diz que a potência é U ao quadrado sobre R, onde U é a tensão e R é a resistência. Então eu vou dizer que na primeira situação a potência é P1, nossa tensão vale 220 volts, eu vou deixar U ao quadrado e a resistência equivalente 3R sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, chegaremos em 2U ao quadrado sobre 3R. Essa, meus caros, é a potência na primeira situação, 2U ao quadrado sobre 3R. Agora, nessa nova situação aqui, vamos lá, vamos aqui melhorar então a nossa compreensão. Na nova situação, eu tenho agora essas 3 lâmpadas aqui, todas juntas vão valer 3R. Essas 3 lâmpadas aqui também 3R, assim como essas 3 aqui, 3R. E cada um desses ramos encontra-se com relação ao outro em paralelo, afinal estão todos alimentados pela mesma tensão de 220 volts, a nova resistência equivalente, a resistência equivalente 2, será 3R dividido por 3, que é igual a R. Portanto, a potência na nova situação vai valer U ao quadrado sobre a resistência que é R. Muito bem. A potência anterior havia sido 2U ao quadrado sobre 3R. Pois bem, eu vou até reproduzir aqui,
2U ao quadrado sobre 3R. Meus caros, nesse cantinho, potência é energia sobre o tempo. Então, a energia é a potência vezes o tempo. Isso significa que a energia e a potência, observe, ó, são proporcionais. O enunciado disse que o tempo seria o mesmo. Portanto, quem terá mais energia será quem tiver maior potência. Vamos comparar? Qual é a melhor maneira de comparar? Dividindo uma pela outra. A nova potência P2 dividida pela antiga potência P1 vai ser, vamos lá, P2, U ao quadrado sobre R. E dividido por P1 é multiplicado pelo inverso, 3R sobre 2U ao quadrado. Quando a gente fizer a divisão, U ao quadrado vai embora com U ao quadrado, R vai embora com R, deu 3 meios. Ou seja, só para a gente concluir, vamos aqui neste cantinho aqui, para a nossa conclusão ficar óbvia. Olha só, a potência P2 dividida pela potência P1 deu 3 meios. Portanto, P2 é igual a 1 vez e meia P1. Então P2 é igual a P1 mais 0,5 P1, o que indica para nós um aumento de 50%. Será que em alguma das alternativas aparece algo relacionado a isso? Na letra D, ele propõe para nós 50% maior. Sugiro então, meus caros, que nós fiquemos então com a resposta do item D de dado. Lindíssima questão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uma questão que vai abordar a parte das funções inorgânicas dentro de um contexto de misturas. Observe. O Comitê Rio 2016 explicou o motivo de água das piscinas usadas para saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado terem mudado para a cor verde. De acordo com o diretor de instalações, o despejo indevido de 80 litros de peróxido de hidrogênio deu início ao problema. O produto elimina a matéria orgânica, deixando a água livre de bactérias e fungos nocivos. A fórmula química do produto responsável pela mudança de cor da água e a classificação da mistura resultante da adição desse produto à água são respectivamente. Observe que o nome peróxido, ele vai caracterizar o oxigênio com o NOx de -1. E para que isso ocorra, devemos ter a fórmula H2O2. Então, o hidrogênio ele vem no início, é o elemento de menor eletronegatividade, então ele apresenta o NOx mais 1. E aí, para zerar, o oxigênio vai ter que ter o NOx de -1. Então, o peróxido tem como fórmula química o H2O2. E observe que na estrutura do peróxido, e aí vamos ter a presença da água, e aí tanto no peróxido você tem a presença de cargas, então aqui nós vamos ter o hidrogênio parcialmente positivo, o oxigênio parcialmente negativo, e na água parcialmente negativo o oxigênio e os hidrogênios parcialmente positivos, o que vai permitir uma interação entre a região positiva de um e a região negativa do outro, que é o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, a possibilidade de existir uma interação entre as moléculas faz com que tenhamos a presença de uma solução, ou seja, de uma mistura do tipo homogênea. Então, H2O2 e mistura homogênea, gabarito letra C. Uma questão que vai abordar as funções inorgânicas dentro do contexto da nomenclatura. E durante a leitura do texto, ele cita para que você identifique as fórmulas químicas do carbonato de magnésio e do carbonato de cálcio. No carbonato, vamos ter o CO3, 2-. E aí o magnésio ele pertence à família 2. E aí vamos ter o magnésio 2+. Observe que temos duas cargas positivas para duas cargas negativas. Então, a fórmula química do carbonato de magnésio, vamos ter MgCO3. Da mesma forma que no carbonato de cálcio, vamos ter o carbonato, CO3,
2 menos, e o cálcio pertence à família 2, nós vamos ter o cálcio 2 mais. Então, na expressão entre os dois, vamos ter o CaCO3, já que temos duas cargas positivas do cálcio para duas cargas negativas do carbonato. Logo, como gabarito, vamos ter a letra C. Uma questão que vai abordar a parte das reações inorgânicas. Observe. A água régia, mistura formada pelos ácidos clorídrico e nítrico, é capaz de atacar o ouro por meio de um processo reacional. Porém, o contato isolado de um desses ácidos com o ouro não resulta em reação, o que caracteriza que cada ácido possui um papel específico durante a seguinte reação. Então, observe que no caso do ouro, ele sai de um NOx zero, substância simples, e aí vamos ter a formação de um complexo, onde o hidrogênio tem o NOx mais 1, o cloro ele é o mais eletronegativo, vai ter o NOx menos 1, então para zerar, vamos ter o ouro com o NOx mais 3. Então, vejamos que o ouro ele saiu de um NOx zero para o NOx mais 3, sofrendo o processo de oxidação. No caso do ácido nítrico, vamos ter o hidrogênio com o NOx mais 1, o oxigênio com o NOx menos 2, e aí para zerar, o nitrogênio com o NOx mais 5. No óxido nítrico, vamos ter o oxigênio com menos 2 e o nitrogênio com o NOx mais 2. Ao sair do mais 5 para o mais 2, então ocorreu um processo de redução. Então observe que a função do ácido nítrico vai ser a função de atuar como um agente oxidante, porque ele vai permitir a oxidação do ouro. Porém, quem se liga ao ouro vai ser o cloreto. Então, no caso do HCl, ele é o agente que vai permitir a formação de um complexo. Observe que o colchete vai caracterizar o complexo. Então, no caso do HCl, ele vai ser o agente complexante, que é o agente capaz de se ligar ao ouro após oxidado. Então, no comando da questão, ele pede o papel do ácido nítrico e aí ele vai atuar como agente oxidante, gabarito letra C. Olá pessoal, temos nas mãos uma linda questão de eletricidade contemplando resistores elétricos e potência dissipada. Vamos a ela. O engenheiro fabricou um aquecedor elétrico caseiro que é ligado na tensão de 220 volts. Para isso, ele aplicou essa tensão a um resistor formado por um fio condutor de formato cilíndrico, com seção transversal de área A e comprimento L. Quando ligava o aparelho na rede elétrica, a corrente elétrica passava pela seção transversal do fio, aquecendo-o. Afinal de contas, isso é o efeito Joule. O engenheiro escolheu o material do fio de maneira que ele não derretesse com a passagem da corrente. Muito bem. Ao ver esse aparelho, um amigo se interessou e pediu ao engenheiro que fizesse outro igual para ele, alertando-o que a tensão elétrica em sua residência, aqui está, 110 volts. Competência 2, habilidade 6, vamos lá. Considerando a tensão elétrica de 110 volts, para que esse engenheiro consiga projetar um segundo aparelho que aqueça da mesma maneira que o primeiro, olhe bem, da mesma maneira que o primeiro, ele deve utilizar um fio condutor do mesmo material com. Excelente. Meus caros, vamos aqui recapitular que a potência dissipada é a tensão ao quadrado dividida pela resistência. E o que nós queremos é que a potência no segundo caso seja exatamente igual à potência no primeiro caso, sendo que no segundo a tensão é 110 volts. Então, 110 ao quadrado sobre a resistência do segundo caso é igual a tensão no primeiro caso é 220. 220 ao quadrado sobre R2. Perdão, sobre R1. Vamos aqui, sobre R1. Ótimo. Aí, 110 ao quadrado, observe,
dividido por R2 vai ser 220, é 2 vezes 110. Elevado ao quadrado, ficaremos com 4 vezes 110 ao quadrado sobre R1. Agora, 110 ao quadrado vai embora com 110 ao quadrado e a conclusão é muito simples. R2 acabará valendo R1 sobre 4. Nós queremos que a nova resistência, meus caros, seja 1/4 da resistência inicial. Muito bem, observe comigo. A resistência elétrica é calculada por uma expressão que nós chamamos segunda lei de Ohm. Rho vezes L sobre A. Essa é a expressão segunda lei de Ohm. Rho é a resistividade, L é o comprimento e A é a área. Eu quero que a nova resistência seja 1/4 da anterior. Na letra A, ele sugere 1/4 do comprimento L e mesma área. Se esse comprimento L que aparece na fórmula for reduzido a 1/4 e os demais parâmetros ρ e A mantidos, R certamente cairá a 1/4 do valor, é a letra A, portanto, a opção correta. Mas de maneira rápida, vamos aqui. Letra B sugere metade do comprimento L, isso faria com que a resistência também caísse a metade e mesma área. Bom, a metade não é 1/4, não pode ser o B. C, o mesmo comprimento L e 1/4 da área. Se a área que está no denominador for reduzida a 1/4, vai quadruplicar a resistência. Não foi legal a letra C. Na D, ele propõe o dobro do comprimento, que já faria com que se duplicasse então a resistência, eu não quero isso, e o dobro da área. Aí diminuiria pela metade, então voltaria ao valor inicial, não mudaria nada, não é boa a letra D. E a letra E, o dobro do comprimento L, o que faria com que dobrássemos a resistência e a mesma área. Dobrar a resistência não é o que eu quero que caia a 4ª parte. Portanto, meus caros, nessa linda questão, marcaremos mesmo a alternativa A de avião. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Entende-se por qualidade de vida a sensação geral de felicidade e satisfação com a vida e com o meio ambiente. Alguns parâmetros são levados em conta, ou seja, para se ter qualidade de vida, é importante um bem-estar social, afetivo, profissional e etc. Mas para se ter uma boa saúde, ou seja, um pleno bem-estar físico, mental e social, a alimentação e a nutrição são fundamentais. Uma vez que, para se ter qualidade de vida, é importante que se tenha um índice de massa corpórea, ou seja, um IMC compatível com os parâmetros para se ter realmente essa qualidade de vida. E o IMC, ele é calculado quando você divide a sua massa, popularmente o peso, pela altura ao quadrado. Na tabela da questão, dá para se perceber que para se ter um peso ideal, quando se trata da mulher, este número deve estar, após a divisão, de 19,1 a 25,8. Entretanto, o peso ideal do IMC em homens, como a tabela indica, é de 20,7 até 26,4. Entretanto, a questão indica que um indivíduo tem 55 quilogramas e mede 1,60 m. Neste caso, eu diria que o IMC desse indivíduo é 55 dividido por 1,60 ao quadrado, que dá igual a 55 dividido por 2,56, que é justamente 21,48. Então, pelos dados da tabela, essa pessoa está com o peso ideal, o que significa dizer que ela ingere o suficiente para o seu metabolismo, ou seja, para a soma de todas as reações metabólicas celulares.
Então, pelo que a questão indica, independentemente do sexo, está dentro do peso ideal, pois o seu IMC é de 21,48, o que ingere o necessário para o metabolismo normal. E, portanto, o item correto é, portanto, a letra D. Os umectantes são substâncias higroscópicas que têm a propriedade de reter água na pele e nos produtos cosméticos. Algumas das características de um umectante ideal para uso em emulsões cosméticas são pouca interferência na acidez, ou seja, ele não pode liberar hidrogênio com facilidade e nem capturar hidrogênio do meio. Elevada capacidade de retenção de água, ou seja, tem que ter grupos que têm uma interação com água por meio das ligações de hidrogênio, por exemplo. Baixa viscosidade, baixa volatilidade, ou seja, temperatura de ebulição alta acima de 100. Então, um produto volátil, uma substância volátil, é aquela cuja a temperatura de ebulição dela é menor do que 100. E baixa toxicidade. Dos compostos relacionados a seguir, aquele que apresenta melhor ação umectante é... Observe que a letra A, nós temos um composto que é volátil, temperatura de ebulição menor do que 100, o que já tornaria o item errado. E nós falamos do hexano, que é um hidrocarboneto, e hidrocarboneto é apolar, não tem afinidade com água. Letra B, temos a glicerina, presença de grupos OHs, que vão permitir uma alta afinidade com água, por meio das ligações de hidrogênio. O álcool não tem uma natureza ácida, ou seja, ele em água não vai liberar hidrogênio, não vai interferir na acidez, e a temperatura de ebulição dele é maior do que 100, caracterizando que ele não é volátil. A letra C, temos o ácido sulfúrico, que vai interferir muito na acidez. Na letra D, o fosfórico, que vai interferir na acidez. E na letra E, temos o tetracloreto de carbono, que é apolar e não possui afinidade com água, além de ter uma temperatura de ebulição menor do que 100, sendo volátil. Então, gabarito, letra B. No dia 5 de agosto de 2016, tiveram início os Jogos Olímpicos Rio 2016. Um dos momentos mais marcantes da cerimônia da abertura foi o acendimento de uma pira olímpica. Ela possui como um dos seus combustíveis o gás butano e foi apagado no dia 21 do mesmo mês. Temos a reação de combustão, os dados referente à massa molar e a CNTP, e o comando pede o seguinte: supondo que por dia foram queimados cerca de 22 gramas de butano e admitindo as condições normais de temperatura e pressão, durante o período em que a pira olímpica ficou acesa, o volume de gás carbônico produzido na queima desse combustível foi de aproximadamente. Então, observe que em um dia temos o consumo de 22 gramas. Só que a chama, ela ficou acesa do dia 5 de agosto ao dia 21, totalizando em 16 dias. Então, em um dia, 22 gramas, em 16 dias, vamos ter X. Ou seja, a massa que foi consumida foi de 352 gramas. Mas observe que para 1 mol de butano, vamos ter a liberação de 4 mol em CO2. Ou seja, para 58 gramas de butano, vamos ter 4 vezes 22,4 litros. Logo, se temos 352 gramas de butano, vamos ter um volume que vai ser de 543,8. Gabarito, letra C. Olá, caros alunos, que alegria estamos juntos. Faremos agora mesmo o comentário de uma questão linda que envolve o conteúdo de eletrodinâmica, montagem de circuitos elétricos. Observe aí, vamos lá. Um engenheiro está fazendo a instalação elétrica de uma residência cujos moradores possuem alguns aparelhos que funcionam na tensão de 110 volts e outros em 220 volts. Ao fazer a instalação da lavanderia e da cozinha, ele deve deixar a tensão de funcionamento de uma máquina de lavar e de uma cafeteira em 110 volts e de uma geladeira em 220 volts.
considerando que os símbolos M, G e C representam respectivamente as tomadas da máquina de lavar, da geladeira e da cafeteira, qual circuito o engenheiro deve montar na cozinha dessa residência? E aí aparecem para nós, né, todas essas alternativas para nós avaliarmos. Vamos então uma a uma. Na opção A, por que não pode ser a opção A? Observe que aqui estão, ó, a máquina e a cafeteira numa mesma sequência, em série. E aqui é o potencial de menos 110 e aqui o potencial de 0. Então, daqui para cá, 110 volts, que vai se dividir para as duas, sendo que cada uma precisa estar sozinha em 110. A geladeira, do menos 110 ao mais 110, 220. A geladeira está correta, mas a máquina e a cafeteira erradas, não pode ser a letra B. Perdão, a letra A. Agora, na alternativa B, ele sequer propôs diferenças de potenciais. Note, a máquina não está conectada a ninguém a não ser ao menos 110, também a cafeteira somente ao menos 110 e a geladeira somente ao mais 220. Como é que você pode observar uma diferença de potencial sem que você tenha feito uma ligação como essa ou uma ligação como essa? Impossível, a letra B está errada. Vamos agora ao item C. Observe, a máquina tem um dos seus terminais ligado ao menos 110 e o outro ligado ao 0. Excelente, a diferença de potencial, 110 volts. E a cafeteira, um dos terminais ligado ao 0 e o outro ligado ao mais 110, de novo, 110 volts. Excelente. Porém, a geladeira está ligada ao 0 e ao 110. Há uma diferença de apenas 110, quando o enunciado pediu que fosse 220 volts, não pode ser o item C. No D, um erro semelhante ao que ele havia cometido no item A, ele propôs a máquina de lavar e a cafeteira em série, ligadas a menos 110 e a 0, dando daqui para cá, ó, 110 volts, quando cada um deles precisava de 110 volts. A geladeira até que ficou correto, entre o 0 e o 220. No entanto, a máquina e a cafeteira erradas, letra D não convém. E a letra E, que é a opção correta, veja comigo. A máquina está ligada ao menos 110 e ao 0, uma diferença de potencial de 110 volts. A cafeteira ao 0 e ao mais 110, uma diferença de potencial de 110 volts. E a geladeira ligada ao menos 110 e ao mais 110, uma diferença de potencial de 220 volts. Portanto, marcaremos realmente a alternativa E de escola como sendo a opção correta. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente! A questão trata da mobilidade, da capacidade de deslocamento de organismos do filo Molusca, mais especificamente de lulas. Bem, o filo Molusca compreende animais de corpo mole, daí a derivação da palavra. Entretanto, estamos diante de um filo de grande biodiversidade. No caso, se reconhece como sendo o segundo filo maior em termos de biodiversidade. Compreende animais triblásticos, celomados e protostômios. Este filo compreende desde organismos quase microscópicos até lulas gigantes, como aquelas do gênero Arquiteuts, que podem chegar a ter 18 metros, assim como o equivalente a 450 quilogramas. São animais que apresentam, no caso das lulas, organismos da classe cefalópoda, uma grande capacidade de deslocamento. Primeiro porque apresentam um sifão ventral que permite o deslocamento destes animais por propulsão de jatos de água. Entretanto, cefalópoda tem um trato circulatório fechado. Há capilares dorsais que podem
transportar uma quantidade maior de oxigênio. Ora, a circulação fechada sugere um transporte maior de oxigênio para que nas células musculares a síntese de ATP seja mais evidente. Então, no caso, o nosso enunciado da questão cita um cefalópoda como a lula de Humboldt, que, por exemplo, pode atingir velocidades de até 24 km por hora. E no caso da questão, ela indica que, diferenciando-se de outras classes de moluscos, como, por exemplo, a classe gastrópoda, que compreende animais mais lentos e rastejantes, a característica fisiológica que permite aos cefalópodos serem mais ativos é justamente uma decorrência de um sistema circulatório fechado, onde as trocas gasosas são mais eficientes e mais evidentes do que um sistema circulatório aberto. E, portanto, o item correto para a nossa questão é a letra E. A questão trata da osmorregulação. Bem, a questão afirma que os rins são órgãos do sistema urinário responsáveis pela maior parte das atividades relacionadas a esse sistema, destacando-se a manutenção do balanço homeostático de água e eletrólitos e a eliminação de substâncias hidrossolúveis resultantes do metabolismo ou da biotransformação. Cada rim é formado de néfrons e a atividade dessas estruturas ocorre decorrente à formação de urina. Bom, é importante que você entenda que os rins são órgãos pares abdominais. Normalmente situam-se posteriormente ao peritônio parietal e, portanto, é identificado como retroparietal. Bom, acontece que de todo o sangue humano, de 4 a 6 litros passam diariamente o equivalente a 66 vezes pelos rins. E boa parte deste sangue é filtrado, formando um volume de urina primária muito grande, mas boa parte é reabsorvida e aí o indivíduo elimina diariamente apenas 1 a 2 litros de urina, dependendo do teor de água que esse indivíduo possa ingerir. Muito bem, mas os rins são altamente responsáveis pela filtração tanto da água como também de sais. Pelo que a questão indica, considerando a sua morfofisiologia, a atividade renal, portanto, tem um papel fundamental e importante para a manutenção do equilíbrio hidroeletrônico e, pelo que foi dito, o item correto é a letra C. A questão trata da fisiologia do coração. Lembra que o coração funciona como uma bomba contrátil propulsora. No caso, existe uma fase de contração, que é a sístole, e uma de relaxamento, que é a diástole. Na comunicação dos átrios para os ventrículos, há a válvula átrio-ventricular direita, ou tricúspide, e a válvula átrio-ventricular esquerda, a bicúspide ou mitral. Ainda a válvula aorta e há também uma pulmonar. Bem, a questão indica que no coração existe uma hierarquia de automatismo do tecido cardíaco, com diversas células, com capacidade de despolarização. O nó sinusal atua como marca-passo, pois apresenta maior frequência de despolarização em um determinado período. Ele gera potencial de ação que se transmite ao longo do sistema de condução e ativa todo o miocárdio de maneira uniforme, inicialmente estimulando o átrio para finalmente promover ativação ventricular. Bom, é interessante que você perceba que o miocárdio pode até atuar independente do sistema nervoso central, porque ele apresenta um grupo de células musculares especiais, no caso situado no átrio direito, o qual pode até emitir impulsos elétricos que vão agir como marca-passo ou nó sinoatrial. Bem, neste caso, este impulso dirige-se para os átrios e posteriormente para os ventrículos, controlando, portanto, o ritmo cardíaco. Então a questão afirma que, com base no texto anterior,
essa despolarização se dá justamente promovendo ou determinando a ativação dos átrios e, posteriormente, dos ventrículos. E, portanto, o item correto é a letra E. A questão trata de uma medida profilática para a esquistossomose. Bem, a esquistossomose, ou cistosa maçônica, é uma doença causada por um platelminto, o Cistossoma maçone, uma espécie dioica na qual o macho apresenta um canal ginecóforo. Bem, o homem normalmente libera ovos deste verme pelas fezes, os quais, ao encontrarem um ambiente aquático, podem eclodir e liberar uma larva ciliada, o miracídio, a qual vai em busca de um hospedeiro intermediário, um caramujo, um gastrópoda, normalmente um Bionfalaria glabrata, onde se reproduzem assexuadamente. Daí, este molusco ser o seu hospedeiro intermediário, o qual libera o equivalente a 300.000 cercárias, e esta larva bifurcada penetra normalmente na pele humana e principalmente na região dos membros inferiores, ou esqueleto apendicular inferior. E depois de alguns dias, já chega ao sistema porta-hepático, onde adulto causa o popular barriga d'água, que tem como sintoma clássico a ascite, ou seja, o excesso de água na região abdominal. Mas a questão indica que a Fundação Oswaldo Cruz dará início aos estudos clínicos da fase 2 da vacina brasileira para a esquistossomose, denominada vacina SM14, uma das doenças parasitárias mais devastadoras socioeconomicamente, atrás apenas da malária. A verminose infecta mais de 200 milhões de pessoas, essencialmente em países pobres. A vacina foi produzida a partir de um antígeno, substância que estimula a produção de anticorpos, evitando que o parasita causador se instale no organismo ou que ele cause danos. Foi utilizada a proteína SM14, sintetizada a partir do Cistossoma maçone, verme causador da esquistossomose na América Latina e na África. Bem, em outras vantagens, a produção da vacina para esta verminose, que afeta principalmente lugares onde não há um saneamento básico como benefício social para a qualidade de vida humana, pelo exposto, essa vacina representa um benefício econômico para os países em desenvolvimento, pelo que foi citado, os quais sofrem com escassez de recursos e de profissionais de saúde. E, portanto, o item correto para a nossa questão é justamente a letra D. A questão trata de uma medida inovadora contra o vírus Zika. Bom, é importante que você perceba que vírus, para alguns virólogos, é tido como ser vivo, uma vez que, além da capacidade de reprodução, apresentam material genético e, portanto, com a capacidade de mutação. Sua frequência gênica pode mudar, portanto, evoluem, como também podem coevoluir. Bom, mas o vírus Zika ganhou uma certa notoriedade, principalmente a partir de 2015, devido à sua sintomatologia, como no caso da microcefalia, além de outros aspectos também, como a lisencefalia, como também a paquigiria. Esse vírus, que já foi identificado em 1947 em Uganda, deve ter chegado ao Brasil via Porto de Santos. O genoma deste vírus difere do africano em praticamente apenas um aminoácido e, portanto, é pequena a sua variabilidade. Entretanto, a questão indica que pesquisadores se mostram otimistas para a produção a curto prazo de uma vacina eficaz contra o Zika vírus,
Tenho certeza de que tudo vai funcionar. Estou falando isso de forma concreta e em tempo menor do que o previsto. A afirmação é do diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos, que coordena a equipe paraense que trabalha para desenvolver a vacina contra o Zika vírus. Segundo ele, as doses estão prontas para os testes clínicos em humanos até fevereiro do ano que vem. Vasconcelos ressalta que, ao contrário da epidemia de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue e chikungunya, no caso do Zika, o desenvolvimento de uma vacina é menos complexo. Ora, a possibilidade de se criar essa vacina contra o Zika se dá devido justamente ao fato de apresentar, portanto, uma pouca variabilidade genética, ou seja, a capacidade de mutação ela não é tão grande, daí uma facilidade maior da produção de sua vacina. E, portanto, pelo exposto, o item correto é a letra B. A questão trata de um novo fármaco que possa substituir a ação da morfina. Bem, uma droga é qualquer substância química não produzida pelo organismo, mas que seja natural ou sintética e, quando introduzida no organismo, ela é capaz de modificar o funcionamento físico, psíquico e até emocional. Quando se trata de uma droga psicotrópica ou psicoativa, é porque ela tem uma tendência, uma atração para agir no sistema nervoso central. Entre essas drogas, poderíamos citar as que são depressoras do sistema nervoso central, como os derivados do ópio, como é o caso da morfina, que é usada também para aliviar a questão da dor, como também das preocupações, como também das tensões. Então a questão indica que um resultado inicial de um novo fármaco tem a ação para estancar a dor semelhante à morfina. Entretanto, esta nova molécula é a PZM-21 e que a Nova Esperança Contador é um analgésico tão potente quanto a morfina, mas tem uma vantagem. Acontece que a morfina, como um psicotrópico, ela tem a desvantagem de causar grande dependência física e, portanto, a vantagem fisiológica do novo fármaco em relação à morfina, na prática da analgesia, é justamente a redução dos riscos de dependência e, portanto, o item correto é a letra B. Olá, aluno, tudo bem? Continuamos corrigindo nossas questões do simulado SAS-ENEM e agora nós vamos fazer uma questão que vai falar a respeito de consumo de energia. É o tipo de questão muito cobrada em vestibulares e no ENEM também, então presta atenção, fica ligado. Uma pessoa irá trocar sua televisão e o seu aparelho de som por um computador. O propósito dessa troca é a diminuição do consumo de energia elétrica. A tabela a seguir mostra a potência elétrica dissipada por cada aparelho e o seu tempo estimado de utilização. E aí ele mostra aí a tabela, e com a potência de cada aparelho e o tempo de uso diário de cada um deles. O custo do quilowatt-hora na cidade dessa pessoa é de 80 centavos. Após 30 dias, a troca de aparelhos realizada irá gerar uma economia de... Pessoal, para continuar resolvendo nossa questão, a gente tem que lembrar que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então, a energia, que é o que a gente quer, vai ser a potência vezes o tempo. Vamos dar uma olhada lá para cada aparelho. Quanto que ele gasta por dia? A gente tem aqui a potência do computador e o tempo de uso dele. Então, a energia gasta pelo computador vai ser 250 vezes 3 horas. O computador vai ter um gasto de 750 watts-hora por dia. Para a TV, nós vamos ter um gasto de 300. A energia da TV vai ser 300 vezes 3. 900 watt-hora. E do aparelho de som,
60 de potência vezes 1 hora, nós vamos ter 60 watts hora. Então, pessoal, por dia, nós vamos ficar assim, ó. Para a televisão e o aparelho de som, 960 watts hora. E para o computador, 750. Porém, eu quero para 30 dias. Então, vamos ver de quanto que vai ser essa economia. A energia que eu vou gastar no final de 30 dias vai ser os 960 da TV e do aparelho de som, menos os 750 do computador. Eu vou gastar por dia 210. Vou ter uma economia por dia de 210 watts hora. Só que são 30 dias, então eu multiplico aqui por 30. E aí eu vou encontrar aqui que a minha energia vai ser de 6.300 watts hora. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com quilowatt-hora, porque é o preço gasto, o preço pago pelo quilowatt-hora. Então, nós teremos uma energia economizada de 6,3 kWh. Traduzindo isso para dinheiro, que é o que a questão quer saber, eu multiplico isso aqui por 80 centavos. Então, a economia que eu vou ter em reais vai ser de R$ 5,04. O que está representado aqui no item D da nossa questão. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Continuamos corrigindo o nosso simulado SASENEM e a questão que nós vamos trabalhar agora ela vai falar a respeito de potência. Acompanhe a leitura aqui comigo. Em uma determinada loja, há 5 marcas de secadores de cabelos, que apresentam distintas potências máximas, conforme apresentado na tabela a seguir. Ele dá a tabela com as marcas e a potência máxima de cada uma. Uma mulher deseja comprar um secador de máxima potência, sem, contudo, causar superaquecimento ou queima do aparelho, pois as tomadas de sua residência apresentam tensão de 110 volts e suportam uma corrente com intensidade máxima de 17 amperes. E aí você já marca aqui os dados que serão importantes, 110 volts e 17 amperes. E a questão pergunta, sabendo que essa mulher irá utilizar o aparelho em sua potência máxima, ela deverá comprar o secador da marca. Nós estamos falando de potência, e aí você deve lembrar que potência é igual a U vezes I, onde U é a DDP e I é a corrente. No nosso caso, para a nossa questão, U, a voltagem da tomada é 110 e a corrente é de 17 amperes, o que nos dá uma potência máxima de 1.870 watts. E aí nós consultamos a tabela para ver qual secador que é mais apropriado para a nossa mulher. Nós temos aqui um secador de 1.200 watts, um de 1.500, um de 1.800, outro de 2.100 e o último de 2.400. Qual é o secador mais apropriado que ela deverá comprar com máxima potência? O secador 3, né? Pois, se ela comprar o secador 4, vai ser acima da potência estipulada máxima para a rede elétrica dela, que é de 1.870 watts. Então, você marca aqui item C. Esse é o gabarito da nossa questão, pessoal. Item C. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. A questão aborda um distúrbio causado pelo DNA mitocondrial, sabendo que, durante a fecundação, as mitocôndrias herdadas pelo embrião são apenas da mãe, porque as mitocôndrias do espermatozoide não chegam a penetrar no gameta feminino. No texto base, Abraham Hassan é o primeiro bebê do mundo a nascer a partir da combinação do DNA de 3 pessoas. A mãe tem um distúrbio genético fatal denominado síndrome de Leigh,
que danifica o sistema nervoso em desenvolvimento, levando à perda progressiva das habilidades psicomotoras, resultando em morte em poucos anos, em geral provocada por falência respiratória. Os genes do distúrbio citado no texto estão no DNA mitocondrial. Os médicos utilizaram um método de transferência mitocondrial, no qual o núcleo do gameta da mãe foi inserido no gameta de uma doadora saudável, cujo núcleo foi removido. O gameta, então, foi fertilizado com o espermatozoide do marido e em seguida implantado na mãe. O que acontece aqui? A mãe, dentro do seu gameta, no caso o ovócito 2, está o núcleo e todas as organelas presentes no citoplasma de uma célula, entre elas a mitocôndria. Como a mãe tem essa herança no seu DNA mitocondrial, para que o filho nasça sem essa síndrome, sem esse problema, então as mitocôndrias da mãe não podem fazer parte do processo de fecundação. Então, os cientistas retiraram o núcleo do gameta feminino da mãe e instalaram no gameta feminino de uma mulher normal. No caso, retiraram o núcleo do ovócito da doadora e implantaram o núcleo da mãe da criança. Dessa forma, as mitocôndrias da doadora, por serem normais, não terem a informação para a síndrome, ao ser fecundado, o espermatozoide do pai, contendo o núcleo, se uniria ao núcleo do ovócito da doadora, que contém o núcleo da mãe. Assim, a informação genética da criança pertenceria aos seus pais, mas a célula gamética, no caso o citoplasma da célula da doadora, seria da doadora, que não influi na informação genética do filho. Portanto, a finalidade da técnica descrita no texto seria impedir que a criança descendente do casal não nascesse sem a síndrome que é causada pelo DNA mitocondrial que ele herda da mãe. Portanto, gabarito da questão, a alternativa é reduzir a probabilidade de filhos com doenças hereditárias advindas de progenitores com distúrbios genéticos. No caso, a mãe, já que a doadora tem as mitocôndrias normais e a fecundação foi feita dentro desse citoplasma. Alternativa da questão, letra E.